Prontinho, pode iniciar. Boa noite. Boa noite aí o pessoal que está aí no momento síncrono, né? Olá, você que está assistindo aí em um outro momento. Mas como o tempo passou rápido, né? Já estamos aí na nossa última aula da nossa disciplina de redação técnica, né? Como que mais claros, mais objetivos, né? E o tempo dentro desse modo, dentro da nossa, o tempo. E aí o importante é isso, é a gente aproveitar o tempo, né? Espero que a gente possa melhores do que entramos, né? No Professor início, Wilson, seu áudio está muito ruim, cortando muito. lá quando a gente eu vou desligar a câmera para, né, as atividades aí relacionadas à página 78 a 139, e nós vamos ver aí com base em exercícios. Então, o primeiro exercício aí para nós. Professor, o seu slide ainda está no primeiro, é isso mesmo? Está na questão 1. Eu já estou na questão 1. É como se fosse o slide 4, Lívia. Não está nesse para vocês, não? Não, para mim ainda está no primeiro slide, na apresentação ainda. Aula 3, disciplina e professor. É, não, o meu está aqui como se fosse. O meu está como slide 1. Começa a questão 1, durante a elaboração. Não, então travou, professor, porque para mim ainda parece a Vou apresentação. sair e entrar de novo. Certinho. E para mim não está aparecendo nada, professor. Vou sair e entrar de novo. Ok? Ok.
Consegue me ouvir, professor? Cortou um pouquinho, mas está conseguindo me ouvir? Sim. Ok, eu estou tentando reconectar os slides, só um momento. Certinho. Pessoal, peço que vocês vão dando retorno para a gente também, tá? Como que tá aparecendo aí, se a conexão tá boa, tá? Para mim não está aparecendo nada, não. Só estou ouvindo. Não, Sidney, ainda apareceu ele mesmo. ainda vai apresentar. Só um Não, estou momento. tentando colocar. Ah, tá bom. Está demorando um pouquinho a conectar aqui, mas está carregando. Ele está mostrando aqui iniciando, está quase. Agora sim, professor, consigo ver a questão 1. Beleza, show de bola. Então, bora lá, pessoal. Primeira questão aí para a gente. Como que vocês reportariam esse caso aí num texto técnico? E aí podem usar o chat, podem usar o microfone. A, B, C ou D? Então, considerando os princípios aí da forma da redação técnica e da linguagem adequada, reescreva o trecho baseado aí numa elaboração técnica. A, B, C ou D? Pessoal, todo mundo está conseguindo visualizar e ouvir o professor? Ok, está conseguindo me ouvir? Ok. Beleza, Daniel. Beleza, beleza. Sidney, Tainara. Já temos aí algumas sugestões aí no chat. Quem vai com a Daniele, quem muda? Beleza, Beatriz. Essa eu pulo, professor. Oi? Essa eu estou na dúvida, eu vou pular ela, não vou responder, não. A Beatriz foi na D. A Beatriz foi na D. Né? Precisamos pelo menos um desempate aí, ó. Quem vai desempatar? Ou permanece empatado, né?
Quem aí quer ler para mim o quadrinho cinza, fazendo favor? O slide está sumindo para mim toda hora. Aparece, depois some da tela. Alguém pode ler o quadrinho cinza para a gente? A redação, estão me ouvindo? Sim, Daniele, beleza. A redação técnica é um gênero textual focado na transmissão clara, objetiva e formal de informações, essencial no ambiente corporativo, acadêmico e na administração pública, diferente da escrita literária ou comercial. Ela prioriza a denotação, sentido real das palavras, intencionalidade e a padronização. Sidney, eu acho que seu microfone está aberto, perdão. Desculpa aí, professor. Estou fazendo aula aqui, fazendo trabalho do meu menino aqui também. Seu trem está feio. Desculpa. Isso, é aí no fundo, exato. Desculpa aí. Então, pessoal, o texto da página anterior, ele não está escrito de forma clara, objetiva e usando termos conotativos. Então, como que a gente poderia colocar ele nessa diretriz de redação técnica? Transmissão clara, objetiva, formal de informações, essencial no ambiente corporativo, ou seja, no ambiente que a gente trabalha. Alguém lê para a gente aí o quadrinho branco aí, começando com o número 1. Um voluntário aí para a gente. Lê o outro quadrinho aí embaixo. Vou ter que desligar aqui e voltar de novo, porque o slide está sumindo para mim toda hora, não está aparecendo não. Daniele, continua lendo para a gente, fazendo favor. Positivo. Forma e estrutura da redação técnica. Impessoalidade, ausência de marcas pessoais, juízo de valor ou opiniões do autor. O foco está no assunto, não em quem escreve. Formalidade e padronização. Então, aqui eu segue escrevo estruturas geralmente na pré-estabelecidas. terceira pessoa. Desculpa, pode continuar, Daniela. Formalidade e padronização. Segue estruturas pré-estabelecidas, como normas da ABNT, e utiliza timbres, margens e formatação oficial. Concisão. Capacidade de transmitir o máximo de informações com o menor número de palavras, evitando redundâncias e objetivos desnecessários. Clareza e objetividade. O texto deve ser de fácil compreensão, eliminando ambiguidades. Gêneros comuns: relatórios, atas, ofícios, memorandos e mais instituições. Não dá para ver a palavra aqui. Ok, ordens de serviço e manuais. Sumiu para mim aqui. Ou seja, documentos. Isso não dava para entender. Então, a gente precisa escrever o texto, né, de forma impessoal, geralmente em terceira pessoa, né? Não é eu, não. Eu tenho que escrever Gil-se, analisou-se, né, ao invés de eu analisei. Eu tenho que ser impessoal. Eu tenho que seguir a formalidade, usar, né, o texto denotativo, não conotativo, e padronizado de acordo com as normas ABNT. Né?
para margens, formatação oficial, quando isso é permitido. Tem que ter clareza, objetividade e concisão. Um parágrafo tem que conversar com o outro. Eu não posso falar de maçã no primeiro parágrafo e do nada falar abacate no segundo. Está sem concisão. Está técnicos que são utilizados nesse processo, relatórios, atas, passagem de turnos, né, manuais, procedimentos operacionais padrões, né, ordens de serviço, são esse tipo de documento. Alguém lê para a gente o número 2. Eu não posso simplesmente escrever e esquecer. Eu tenho que voltar e fazer correção, né? Correção gramatical, correção da linguagem. Alguém lê para a gente o número 2. Correção gramatical. Uso da norma culta. É obrigatório o uso do registro padrão formado na língua, garantindo a credibilidade do documento. Concordância e regência. Atenção especial à concordância verbal e nominal, além do uso correto de pronomes. Acentuação e ortografia. A revisão ortográfica é fundamental para a clareza. Pontuação. Essencial para a construção de frases lógicas e para evitar dupla interpretação. Então, a correção gramatical. Principalmente nós que estamos aqui em Minas Gerais, o mineirês, ele tem o hábito de cortar palavras. Ponto, né? Então, isso tudo está fora da correção gramatical. Num texto técnico, isso pode prejudicar, né? Então, sempre fazer a correção gramatical. Está com dificuldade? Por isso a gente tem hoje a inteligência artificial. Pede a inteligência artificial para ela poder fazer a correção gramatical daquele seu texto. Não é vergonha, não. Querendo ou não, a gente tem que começar a usar a inteligência artificial a nosso favor. Porque se a gente não utilizar ela a nosso favor, quem vai ficar fora do mercado somos nós. Mas não é porque ela nos tomou lugar. Não, é porque a gente não sabe usá-la, vamos dizer assim. Então, fez ali 2 parágrafos. Está com dúvida na correção gramatical? Peça auxílio à inteligência artificial, né? Não é vergonha, não. É a gente saber utilizar a tecnologia que está aí hoje para a gente, para poder nos ajudar. Ok? E quando a gente lê um texto que ele está fora da correção gramatical, parece que dói os ouvidos, né, daquela pessoa que está ali ouvindo e está ali fora, principalmente aqui, ó, da concordância nominal e da concordância verbal. É onde que mais se erra, né? Que tem a ver aí, né, com as quantidades, o plural, com a conjugação do verbo no tempo correto. Então, a gente tem que usar, a gente tem que aprender a usar a inteligência artificial a nosso favor nesse sentido. Né? Fez ali o texto, joga lá para ela poder revisar, fazendo a correção. Certo? Alguém lê aí para a gente a 3. Alguém lê para a gente o item 3. Eu não vou ler, professor, porque eu estou no celular e a letra está bem pequena aí, vai dar zoom que atrapalha tudo, viu? Linguagem técnica. Vocabulário especializado. Utiliza termos específicos de uma área. Tecnologia jurídico, saúde, engenharia, que o público-alvo compreende. Linguagem denotativa. As palavras são usadas no seu sentido literal, para evitar interpretações
dúbias. Exemplos de linguagem. Uso de siglas. A primeira conferência deve ser por extenso. Exemplo, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Tom de voz, instrutivo, prescritivo e informativo. Principais desafios: organizar ideias de forma lógica, evitar erros de gramáticas e manter a objetividade, sem enrolar a banca ou o leitor. Então, primeiro passo quando a gente vai escrever um texto técnico é que quem vai ler, quem vai ter o principal objetivo de ler esse nosso livro, tem um certo conhecimento técnico sobre o assunto. Então, eu posso, nesse caso, utilizar o vocabulário técnico. Exemplo, está ali fazendo uma assistência, um técnico de farmácia, uma pessoa que está com a pressão alta, né? E aí, junto com o farmacêutico, o técnico pode falar, a pessoa está hipertensa, ou seja, pressão alta. Com a pessoa, se falar isso, você está hipertensa, talvez ela não entenda. E aí, mas você falando com ela, você está com a pressão alta, olha a linguagem adequada para o entendimento dele, que não tem o vocabulário tão técnico quanto a população. Então, quando a gente vai escrever um texto, a gente precisa ter a preocupação de colocar palavras para aquele público entender aquilo que a gente está falando. Não adianta eu querer colocar palavras bonitas, mas a pessoa não vai entender. Aí não vai fazer a atividade, vai gerar desvio, vai se acidentar, ou não vai deixar de, ou vai até deixar de comprar porque acha que você está oferecendo para ele outro produto ou serviço e não aquele que ele está buscando ali, né? Então, use o vocabulário técnico para as pessoas que são técnicas como você, nesse momento, e use o vocabulário mais comum, mas que faça entendido para aqueles que não conhecem sobre o assunto. Ok? Sempre procurar não ter ambiguidade. Então, não usar figuras de linguagem, né, notativas, mas sim denotativas, que dá o sentido do dicionário, para não ter esse problema. Todas as vezes que for escrever um texto e vai usar uma sigla, por exemplo, CIPA, Comissão Interna de Prevenção ao Acidente. A primeira vez que eu vou escrever ela no texto, eu tenho que colocar ela descritiva, né? Comissão Interna de Prevenção e Acidente, entre parênteses, CIPA. Aí, citar CIPA, porque eu já citei a primeira vez lá em cima e expliquei o que é a sigla. Então, todas as vezes que for escrever sigla, a primeira vez, ela precisa ser... Alguém lê para mim o quadrinho vermelho para a gente, fazendo favor. A Daniele, né, se eu não me engano, tinha colocado D, a Tainá que tinha colocado D, mas de acordo com o que a gente filtrou, vamos ver por que é a alternativa B. A alternativa B corrige os erros de concordância. Os procedimentos foram realizados e mantém a linguagem técnica formal, adequada a relatórios. Então, olha, ele escreveu ali sem concordância, né, nominal e verbal. Os procedimentos, né? Se é os, então tem que ser os procedimentos. Se foram, tem que ser realizados e não realizado. Então, a alternativa B corrigiu aí a concordância nominal e a concordância verbal e deixou o texto aí, ó. A amostra foi analisada e verificou-se que contém 3,2% de ferro. Informo que os procedimentos foram realizados conforme o solicitado. Segue a norma culta, clara, objetivo
e sem os erros de concordância verbal e nominal. Ficou claro? Dúvidas até aqui? Ficou claro, professor. Eu tinha colocado a letra C. Eu achei que ela teve concordância verbal, porém foi assim, ó. Colocou a primeira frase, colocou ponto, depois informou outra coisa, colocou ponto, não foi a frase inteira, igual essa daí, informando tudo numa frase só. Qual que é a diferença, por exemplo, Não teve nesse coesão, caso? entendeu? Não teve coesão. Ah, sim, entendi. Tipo, rompeu a frase. Romper. Exatamente. Aí você perde o sentido. Ah, sim, entendi. Podem usar o chat, podem usar o microfone. A, B, C ou D? Ninguém ainda deu sugestões, hein? Vamos lá. Ó, a Tainara colocou ali uma sugestão. Vamos ver aí os spoilers. O que a gente tem aí de dica para a gente? Alguém lê aí o quadril verde? A Jaque foi junto com ela. Legal. 3 tipos distintos de produções textuais, frequentemente utilizados no meio acadêmico e profissional, com foco em suas características e estruturas. Pode continuar, Tainara. Resumo. O resumo é a apresentação concisa, clara e seletiva dos pontos relevantes de um texto original, sem emitir opiniões pessoais. Objetividade. Deve ser fiel ao texto original, usando linguagem impessoal. Estrutura. Deve seguir a ordem das ideias do original, sendo menor que o texto base. Finalidade. Facilitar a compreensão rápida de artigos, livros ou trabalhos acadêmicos. ABNT. Deve ser conciso, com frases curtas e objetivas, evitando redundâncias. Então, primeiro documento, resumo. Como o próprio nome diz, eu quero simplificar aquele texto que eu estou lendo ali. Resumir ele, né? Mas prevalecendo a ideia do texto original. Tem que ser fiel ao texto original. Eu não posso aqui colocar a minha ideia. Eu tenho que ser fiel, né? Só resumir aquilo que eu preciso. Olha a diferença agora para a resenha crítica. Alguém leu 2, fazendo um favor. Resenha crítica. A resenha crítica é um gênero que descreve, analisa e avalia uma obra, filme, livro ou evento. Estrutura. Divide-se em uma parte descritiva, um resumo. É uma parte avaliativa, crítica. Conteúdo.
contextualiza a obra, apresenta as ideias principais e o autor, e emite um juízo de valor fundamentado, crítica positiva ou negativa. Diferença do resumo. Enquanto o resumo apenas relata o que o autor disse, a resenha crítica analisa a qualidade e os méritos da obra. Formatação da BNT. Geralmente inclui no topo a referência bibliográfica da obra e pode ter de 3 a 5 páginas, seguindo normas técnicas. Então, o resumo, eu só vou resumir a ideia principal do autor. Na resenha crítica, eu coloco o resumo, né? Por exemplo, é um livro que você acabou de ler. Então, você vai resumir. O livro fala sobre segurança do trabalho e os principais pontos de análise de risco. Você resumiu o livro. Agora, na resenha crítica, o livro fala sobre segurança do trabalho, como trabalhar na análise de pontos críticos. Aí agora eu tenho que colocar a minha opinião. Considero que o livro complementou o meu conhecimento técnico-científico, vou aplicá-lo na minha prática de gestão de segurança do trabalho. Então, a resenha crítica, ela te permite você agora incorporar a sua opinião, junto ao resumo. E o terceiro, correspondência técnica. Quem aí? Tem um voluntário aí que lê para a gente o 3. Correspondência técnica. A correspondência técnica engloba documentos usados no ambiente profissional e administrativo para comunicação formal. Características: clareza, concisão, objetividade, formalidade e precisão técnica. Estrutura: geralmente inclui cabeçalho, abre aspas, data, remetente, destinatário, fecha aspas, assunto, corpo do texto e fecho. Exemplos: relatórios, atas, e-mails profissionais, cartas técnicas, memorandos e ofícios. Objetivo: transmitir informações específicas para a tomada de decisão ou registro formal. Pode ler o outro quadrinho. Diferença principal: o resumo é apenas a síntese. A resenha é síntese mais crítica. A correspondência técnica é a comunicação funcional e formal. Então, a correspondência técnica agora são aqueles documentos formais, aqueles documentos institucionais, vamos dizer assim, para levar uma informação, uma ata, e-mail, cartas técnicas, como aquela comunicação formal. Aí eu falo que é a correspondência técnica, rica em formalidade. Então, show de bola, né? Jaque, Dani, Tainara, Beatriz, né? Alternativa B. O aluno produziu uma resenha crítica, pois incluiu a opinião pessoal, o que não deve aparecer em um resumo. O resumo é apenas a ideia do principal autor de forma simplificada, resumida. Não tem a sua opinião. E a resenha crítica, eu faço o resumo, mas eu incluo a minha opinião pessoal. Mal institucional para poder comunicar um determinado assunto. Até aqui, pessoal. Dúvidas? Acertaram aí, show de bola, alternativa B. Até aqui, dúvidas? Não. Então,
o aluno, pois incluiu a sua opinião pessoal. O resumo eficiente deve traz, sem julgamentos, sem a opinião própria. A alternativa A está incorreta porque a opinião não faz parte do resumo. A alternativa C viola princípios da redação técnica, porque ele fugiu da objetividade. E a redação técnica pede objetividade. A alternativa, porque resumos não exigem dados numéricos ou tabelas. Eu coloco ali a ideia principal. Show de bola. Questão 3. Qual o principal defeito aí, ó, técnico, nesse relato de ata aí que foi pontuado? A, B, C ou D? Ó, o Norton deu uma sugestão. Quem vai com ele? A Beatriz foi com ele. Quem não vai? A Jaque também foi com ele. A Tainara não foi, né? Não pensa nesse rigor formal da assinatura, Tainara. Pensa na questão contextual a princípio. Deixa eu te ajudar. Ah, trocou ali. Alguém lê para mim o quadrinho laranja? Ao final de uma reunião, né, sempre lavramos aí a ata, ou seja, os acontecimentos foram discutidos ali naquela reunião. Alguém lê para a gente aí o quadrinho? A ata é um documento oficial que registra cronologicamente fatos, discussões e decisões de uma reunião. Deve ser escrita de forma clara, concessiva, objetiva, utilizando verbos no pretérito, sem rasuras, parágrafos ou abreviações numéricas. Números devem ser por extenso. Essencialmente, contém data, participantes, pauta, detalhes e assinaturas. Pode continuar fazendo um favor, Jaque. Estrutura e redação oficial de uma ata. Título: indica a natureza da reunião. Exemplo: ata da primeira reunião ordinária. Texto introdutório: data, hora, local e presença, por extenso. Corpo: registro dos assuntos, falas relevantes e decisões, sem parágrafos para evitar alterações, ou com parágrafos bem definidos, se for o estilo adotado. Fechamento, encerramento formal e assinaturas. Linguagem formal, evitando gírias. Ó, tá vendo? Então ele está te dando aí todo o caminho, né? É um documento oficial que registra cronologicamente o que foi discutido em uma reunião. E no final, né, feito aí a assinatura, né? Então aí, ó, um modelo de uma ata simples. Ata da, por exemplo, primeira reunião ordinária do conselho de classe.
por exemplo, aos 20º dia de março, né, do ano de 2026, às 14 horas, lembrando que não é número, tem que ser por extenso, reuniu-se na sala da diretoria, né, com a presença de, aí o nome dos participantes, sob a presidência e o nome de quem está conduzindo essa reunião. Pauta: descrever os assuntos a serem tratados, discussões e decisões. Iniciados os trabalhos, o presidente tal, o relator, em seguida o assunto 2 foi discutido por, né, e foi feitas as seguintes decisões. Encerramento: nada mais havendo a tratar, eu, né, aí coloco o nome de quem está aí lavrando a ata, lavrei a ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e por todos os presentes. Cidade, unidade federal e a data, lembrando que por extenso, e a assinatura de todos os presentes. Alguém lê para a gente as dicas de a redação oficial? Uso de por extenso, números e datas. Exemplos: aos 2 dias de maio de 2026. Tempo verbal. Geralmente, utiliza-se o pretérito perfeito. Exemplo: discutiu-se, aprovou-se. Evitar alterações. Não se deve deixar espaços em branco ou fazer rasuras. Caso haja erro, utiliza-se a expressão de ou em tempo. Assinaturas. O documento só tem validade oficial após a assinatura do presidente e secretário, e idealmente dos presentes. Aconteceu, estou relatando o que aconteceu, né, na reunião, então eu vou utilizar aqui o pretérito perfeito, discutiu-se, aprovou-se, evitar alterações. Então, eu não faço rasura, mas se eu tiver que fazer alguma correção, fala, corrigindo, ou digo, em tempo, considere isso ao invés daquilo, né? E a assinatura de todos os presentes, né, do presidente da reunião, de quem está lavrando a ata e de todos os presentes. Então, show de bola, né? Colocar aí certinho, alternativa C. A ata precisa ter o uso de linguagem, né? Não pode ter, né? Aqui é o erro. O principal defeito na ata acima: usou linguagem subjetiva e informal, contrariando o modelo de ata, que tem que ser objetiva, formal, né? E impessoal. Então, alguém lê aí para a gente o vermelho, o quadrinho vermelho. Comentário. Ixi, tá sumindo para mim, toda hora o slide sumiu agora, quando eu fui ler. Deixa eu ler, então. Comentário. A ata deve ser objetiva, impessoal e sem julgamentos. Expressões como um monte de coisas e o pessoal são informais e inadequadas. Alternativa B. A alternativa B até aponta um problema, mas não é o principal. A alternativa A está incorreta. O problema é justamente a falta de formalidade. A alternativa D não pode ser avaliada, pois o trecho não menciona assinaturas. Isso, show de bola. Até aqui, dúvidas? Quem aí já conseguiu escrever uma ata aí no seu trabalho? No local aí que você trabalha? Alguém de vocês já teve essa possibilidade? Eu já, Numa vários próxima anos, reunião. foram 3 anos. Eu fui secretária da CIPA. Isso, então, como você diz,
parte da sua atividade, né, Jaque? Foi durante 3 anos eu escrevi a ata, foi muito tempo. Quer compartilhar alguma experiência, dar alguma dica, pessoal? Eu sempre usava, né, todas as informações que foram colocadas, datas, números, até quando ia relatar, quando teve alguma ocorrência de incidente, uma quantidade de incidentes que foram descritos, tudo não poderia ser por números. Tinha que ser tudo por extenso, até mesmo quando a gente tinha a ata, né, das eleições, também a quantidade de votos, também tudo era por extenso. Não podia ter nada em numeral. E tinha que ter também a assinatura de todos os presentes e o nome por extenso também de todos os presentes. Legal, obrigado, Jaque. Vamos à quarta questão. Uma questão importante quando a gente vai escrever um texto técnico é usar aí os pronomes aquele público, aquela pessoa, e inclusive no seu cargo, né, e ocupação. Os pronomes de tratamento são importantes. Podem usar no chat. E aí, onde que agora eu faço aí correta dos pronomes de tratamento, polidez, ou seja, está claro e fechou de forma correta a mensagem. A Jaque deu uma sugestão, quem vai com ela, quem não. Vamos ver o que temos de spoiler aqui. Alguém lê para a gente o quadrinho azul? Para mim não está aparecendo o Não quadrinho apareceu azul. para mim também, não. É. Parado na questão para vocês? Sim, Sim, sim. E agora? Agora sim. A redação Então, lê para a gente. técnica e Pode ler, Daniel. a redação técnica, a redação técnica e oficial no Brasil, baseada no Manual de Redação da Presidência da República. Busca a impessoalidade, clareza, concisão e polidez, evitando o excesso de formalidade e utilizando pronomes específicos para cargos. Então, para cada cargo, eu tenho o meu pronome de tratamento específico. Pode continuar, Daniel, para a gente. Continua para a gente, Daniel, por favor.
positivo. Pronomes de tratamento. Vossa Excelência, utilizado para altas autoridades dos três poderes: presidente, ministro, senadores, deputados, juízes, desembargadores, governadores, prefeitos e oficiais generais das Forças Armadas. Vossa Senhoria, empregado para demais autoridades e particulares em comunicações formais, diretores, coordenadores, servidores. Senhor, senhora, utilizado para tratamento respeitosos, seguindo o cargo. Exemplo, senhor diretor. Nota. A dignidade é presumida, por isso o uso de digníssimo foi abolido, assim como a distinção excessiva de cargos ilustríssimos. Ok? Então, para cada cargo, a gente vai fazer a referência, existe aí o pronome de tratamento adequado a cada um deles que a gente vai falar. Ok? Alguém lê para a gente aí o branquinho desse slide. Polidez evocativo. Ainda não está aparecendo, acho. Ainda não? Não apareceu ainda. Ele está aqui em pronomes de tratamento ainda? Sim, E agora está ali polidez evocativo no branco. ainda não. Agora sim. Agora sim. Então, alguém lê para a gente, polidez evocativo. Eu leio. Vocativo, para autoridades tratadas por Vossa Excelência, que ocupam chefia de poder. Presidente da República, Congresso, STF. Usa-se Excelentíssimo Senhor, cargo. Outras autoridades, para ministros, senadores, governadores, juízes, usa-se senhor, o cargo. Exemplo, senhor senador, senhor juiz. Concordância. Embora os pronomes de tratamento se refiram à segunda pessoa, vossa, a concordância verbal e pronominal deve ser feita na terceira pessoa, ele, ela. Show de bola. E para a gente poder fechar esses documentos oficiais, como que a gente coloca lá no final dele? Está apresentando aí para vocês, fechos oficiais? Sim. Pode ler para a gente Fechos já, por favor. oficiais. Tá. Fechos oficiais simplificados. O manual determina o uso de apenas 2 fechos para todas as comunicações oficiais, garantindo padronização. Respeitosamente, usado para autoridades de hierarquia superior à do remetente, incluindo o presidente da República. Atenciosamente, usado para autoridades de mesma hierarquia ou inferior à do remetente. Nota: o fecho cordialmente ou saudações não são considerados oficiais. Então, ao fechar um documento oficial, uma correspondência técnica oficial, eu fecho sempre com respeitosamente. Se o cargo superior, né, quem for ler, tem um cargo superior a mim que estou escrevendo, ou se é hierarquia da mesma, atenciosamente, que é o acaba sendo o mais comum
aí que a gente utiliza. Endereçamento. Apareceu para vocês? Alguém lê para a gente, então, fazendo um favor? Endereçamento para autoridades tratadas por excelência. A sua excelência, o senhor, aí o nome. Para autoridades tratadas por senhoria. A sua senhoria, o senhor, e o nome. Característica na redação técnica. Objetividade. Deve-se ir direto ao ponto, evitando rebuscamentos. Padrão ofício. Os documentos, ofício, aviso, memorando, devem seguir uma diagramação única. Única, um padrão único. Show de bola. Então, aqui ó, tem um modelo de um ofício, né, para estação aí do uso do laboratório, né? Então, ele seguiu, ó, olha o cabeçalho, ao senhor, o nome do diretor da nossa escola. Diretor-geral da, né, a nossa escola. Assunto, ação do uso do laboratório, o nome do laboratório de enfermagem, de segurança do trabalho, de recursos humanos, né? E aí ele colocou respeitosamente e a assinatura, né, com os dados dele completo, nome e, por exemplo, RA, que é o número de matrícula, ou de algum documento, para poder fechar. Então, por isso, show de bola, acertaram aí, ó, quem é que tinha colocado? Daniele, né? Quase ninguém foi junto com ela ali. Alternativa A. Prezados diretor, solicito que Vossa Senhoria autorize o autômetro pela turma. Olha o fecho, atenciosamente. Fechou aí a breve comunicação técnica. Ok? Alguém lê para a gente o quadrinho vermelho? A alternativa A usa corretamente o pronome de tratamento Vossa Senhoria, adequado para diretores e apresenta fecho oficial, atenciosamente. A alternativa B mistura formalidade com informalidade. Obrigado aí. A alternativa C usa tratamento... ainda colocou obrigado. Obrigado aí. A alternativa C usa tratamento inadequado. Excelentíssimo. É reservado a altas autoridades. A alternativa D é totalmente informal. Ok? Então, buscar clareza, o pronome adequado, né? A proposta. Quinta questão. D. Oh, bacana, chegando ali várias respostas, ó. Norton, Sidney, foram na mesma. A B, quem mais vai com ele? A Jaque foi com eles. Alguém vai diferente? Alguém lê para mim o quadrinho azul? Expressões informais e subjetivas violam a forma objetiva e interpessoal de redação técnica.
Ah, então, qual é a principal falha que a gente tem aqui? Mandaram bem. Alternativa B, falta de objetividade, né? Ele não foi objetivo e utilizou aí expressões informais. Show de bola, alternativa B. Próxima questão. Alguém lê para a gente o quadrinho verde? Na redação técnica, evite expressões vagas e subjetivas. A redação técnica exige precisão, objetividade e impessoalidade. Então, ó, meio cansado. O que é meio cansado para mim pode ser não meio cansado para outro. É subjetivo, né? Então, evite termos aí, né, nessa questão, né? Dê o dado preciso, objetivo, né? E que tem que ter coesão e coerência. Os trabalhadores estavam meio cansados, então a produtividade caiu um pouco, né? Então, show de bola. A falta aí de impessoalidade e precisão. Show de bola. Alternativa A. Próxima. Agora é a forma, né? Como se fosse ali a estrutura da redação técnica. Alguém lê para a gente o quadrinho azul? A redação técnica é caracterizada pela formalidade, clareza, concisão e impessoalidade, utilizando a norma padrão para transmitir informações precisas. Sua estrutura geralmente inclui timbre, destinatário, assunto, corpo do texto, introdução, desenvolvimento, conclusão, fecho e assinatura. Exemplos comuns são os relatórios, atas, memorandos, ofícios e ordens de serviço. Então, ali, o que faz parte, né, da redação técnica? São eles e mandaram bem. Precisa ser objetivo, claro e preciso, né? E aí, principais documentos, relatórios, atas, memorandos, ofícios e ordens de serviço. Show de bola. Posição dos conteúdos. Oitava questão. Alguém lê para a gente o quadrinho cinza? A forma técnica exige estrutura organizada com seções claras e ordenadas. Aproveita e lê o laranja. Ah, professor, essa aqui não vai dar para me ler não, porque minhas vistas tá ruim, tá pequeno. Alguém ajuda o Sidney aí e nos ajuda.
A estrutura da forma técnica de textos técnicos é caracterizada por um formato rígido, formal e padronizado, focado na clareza, objetividade e pessoalidade, para facilitar a compreensão do público-alvo, diferente de textos literários. O texto técnico prioriza a linguagem denotativa e, no Brasil, segue comumente as normas da BNT. Isso. Então, aí, ó, a Daniele colocou não sei se era na outra, mas realmente aqui, ó, no Coloquei a caso B. aqui, isso, show de bola. É na anterior que estava C, isso. Então, estruturação e organização do texto, né? Está sem título, sem numeração, quer dizer que não teve estrutura e nenhuma organização para poder fazer. Nona questão. Um voluntário para ler para a gente aí o quadrinho amarelo. Defeitos graves em textos técnicos, como manuais, relatórios, normas e artigos científicos, comprometem a segurança, a usabilidade e a credibilidade das informações. Diferente de textos literários, o texto técnico exige máxima clareza, concisão e objetividade. Então, aqui onde que eu não segui isso, mandaram super bem. A ativa D, né? Alguém lê o quadrinho vermelho aí para a gente? Para evitar esses defeitos, é crucial utilizar a terceira pessoa, ser concessivo e realizar revisões minuciosas para garantir a precisão das informações. Alguém lê o vermelhinho agora também? Ficou top? É esse que está para vocês? Isso agora apareceu. Ficou top e certinho. São expressões, gírias, totalmente inadequadas ao padrão técnico. Então, não se usa gírias, né? De forma alguma em textos técnicos. Questão 10ª. C ou D? Alguém lê o quadro verde para a gente? O uso de termos vagos, informais ou estruturas traçais que permitem múltiplas interpretações pode causar erros operacionais graves.
Então, aqui, show de bola, falta de precisão e informalidade, né? A perfuração foi realizada, mas não deu para ver direito o que aconteceu no final. Então, pode prejudicar. 11ª. Bem parecida com aquela primeira. Alguém pode ler para a gente o quadrinho marrom? É isso que do spoiler, que para mim aparece outra Isso. cor. A concordância em textos técnicos, relatórios, manuais, engenharia, direito, exige precisão, clareza e formalidade. A concordância nominal ajusta artigos, adjetivos e numerais ao substantivo, enquanto a verbal ajusta o verbo ao sujeito. Então, um dos principais erros que a gente mais comete ao redigir algum texto, sem dúvida nenhuma, é a concordância nominal e a concordância verbal. Sempre revisar. Né? Então, o correto seria... Alguém lê para a gente aí. O correto seria: os procedimentos adotados foram eficazes. Ok? Ajustando tanto aí a concordância nominal quanto a concordância verbal. Show de bola. 12ª. Alguém pode ler para a gente o spoiler azul? A concordância nominal na redação técnica exige que o artigo, adjetivo, que os artigos, adjetivos, pronomes e numerais se ajustem em gênero, masculino e feminino, e número singular ou plural, ao substantivo que qualificam. O uso correto do plural garante a precisão, clareza e formalidade necessárias em documentos técnicos, relatórios e manuais. Ok? É aquilo que eu brinquei aquela hora, né? Um mineirês. A gente geralmente corta algumas palavras e isso a gente acaba, num texto técnico, errando aí na concordância nominal ou na concordância verbal. Então, sempre estar atento. Então, aqui, né, a Jaque pontuou ali. Quem mais vai com ela? Quem vai com outro diferente? As soluções separadas, né? Eu tenho que fazer aí a correção nominal e verbal aqui dentro desse caso. Show de bola. 13ª. Existem algumas palavras que são típicas de ambiente de trabalho, né? E que acabam sendo muito comum. Por exemplo, quem trabalha com a área da biologia usa DNA, RNA como já parte do seu trabalho, né? Quem trabalha aí num banco, você tem as siglas bancárias.
né? Quem trabalha aí, por exemplo, em ferrovias, você tem aí aqueles dados estratégicos ali para a manutenção e o amparo ali. Então, esse daí ficaria como para a gente? Hoje o comum aí é via Pix, né? A, B, C ou D? Aqui ele está usando, né, uma linguagem do ambiente de trabalho. Se ele está trabalhando num banco, né, o TED aqui, que é um mecanismo de transferência bancária, né? É a transferência eletrônica disponível. Então, é um vocabulário em termos de comunicação técnica, nesse caso permitido, porque tem a ver com o vocabulário técnico daquele local. Então, de acordo com o local que a gente trabalha, a gente tem aí os princípios que a gente possa estar trabalhando. Pessoal, ficamos por aqui. Quero desejar aí vocês muita sorte, felicidade nos próximos ciclos. Aqueles que estão formando, o mercado de trabalho já te espera, está precisando de você. E aqueles que continuam, que busquem o estágio. O estágio é o melhor caminho para quem está estudando para se inserir no mercado de trabalho. E, através dele, continuar buscando aí possibilidades. Desejo a vocês aí muito sucesso, que Deus acompanhe a trajetória de cada um de vocês e quero desejar parabéns pela participação que vocês fizeram nessa aula fantástica, tanto com as contribuições com as leituras, porque isso ajuda a gente a gravar, quanto com a participação aí na resolução dos exercícios. Show de bola! Gratidão, ficamos por aqui, muito sucesso, muito sucesso. Beleza? Dúvidas, acionem aí também a Júlia, qualquer coisa a Júlia também aciona a gente. E a Lívia também. Muito obrigado, hein? Um abraço. Boa noite. Obrigada, Boa gente. abraço. Boa Fiquem com noite. Deus. Sucesso para todos. Boa noite, Amém. obrigado, obrigado, professor. Obrigado a vocês. Grande abraço. Sucesso.